Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Mundial, é com muita alegria que estou aqui hoje ao vivo falando com vocês, no nosso programa semanal, Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito na Rádio Mundial. E hoje o nosso tema é um tema que há muito tempo já foi pedido por alguns e-mails, por alguns pedidos de YouTube, que é esclerose múltipla. Então, o tema de hoje é esclerose múltipla. Essa primeira meia hora do programa eu vou falar um pouco sobre esclerose múltipla. E na segunda meia hora eu atendo você ao vivo, aqui na Rádio Mundial. Você vai ligar e vai tirar sua dúvida. Então, vamos lá. O que é esclerose múltipla? Parece que é uma doença que está aumentando bastante a incidência mundial. É uma doença neurológica crônica autoimune. Então, existe a presença de anticorpos que atacam a bainha de mielina dos neurônios. É uma doença que acomete o sistema nervoso central e a medula espinhal, né? Por onde descem todos os nervos, né? Que saem a partir da coluna. Existe uma forte destruição da bainha de mielina, que é como se fosse uma gordurinha que reveste os neurônios, né? Os axônios dos neurônios. Calcula-se, a última estatística formal no Brasil foi em 2013, 40 mil casos de esclerose múltipla no Brasil registrados pela Agência de Saúde Nacional. Nos Estados Unidos e na Europa, a incidência é de 100 pessoas para cada 100 mil habitantes. No Japão, os orientais têm uma incidência infinitamente menor. Talvez por fatores genéticos, somente 2 pessoas em cada 100 mil pessoas, estatísticas japonesas, desenvolvem esclerose múltipla. Aí eu pergunto, o que será? Né? Quais são realmente os fatores que levam a uma degeneração dessa bainha de mielina tão precocemente no mundo ocidental? Né? Então, a incidência dessa doença, quer dizer, o primeiro surto da esclerose, em geral, em torno entre 20 e 40 anos de idade e muito mais comum em mulheres do que em homens. Quais seriam as causas da esclerose múltipla? Bom, genéticas, né? Existe uma ação dos genes que regulam a imunidade do corpo. Então, o sistema imunológico é fortemente alterado na esclerose múltipla. Pode existir ou não mais de uma pessoa com esclerose múltipla dentro da família. Os fatores ambientais, e aí nós temos que falar de vários fatores ambientais, mas eu friso bastante a alimentação, né? Na minha opinião, alimentações com alimentos transgênicos, alimentos com pesticidas agrotóxicos, né? Alimentos industrializados com muita química, né? Tudo que você compra que tem pacote no supermercado é considerado um alimento industrializado ou semi-industrializado, como é um arroz, um feijão, é um beneficiamento desses grãos, então é semi-industrializado. As infecções virais, principalmente pelo vírus de Epstein-Barr, pode ser uma das causas do primeiro surto de esclerose múltipla. Exposição intensa ao sol, pessoas que se expõem exageradamente ao sol, que quer ficar com aquele bronzeado o ano inteiro. Tabagismo, o cigarro com certeza é um dos fatores de desenvolvimento da esclerose múltipla, aumenta a incidência. A obesidade, existe uma correlação entre obesidade na adolescência e maior incidência de esclerose múltipla em jovens, ao redor dos 20 anos. Solventes orgânicos, mais recentemente trabalhos mostraram que solventes orgânicos que são usados na indústria química, na indústria farmacêutica, na agricultura, pode ser um dos fatores de desencadeamento da esclerose múltipla. Os surtos, né? A esclerose múltipla, ela é
processada pelos surtos. Então, eventualmente, a pessoa está bem e desenvolve um surto. Pode ser desencadeado por quê? Por exemplo, uma pessoa que já tem uma tendência genética à esclerose múltipla, já tem os fatores ambientais e, por exemplo, passa por um processo de fadiga crônica, quer dizer, trabalha demais, preocupa demais, o cansaço é demais, a fadiga crônica pode desencadear um surto de esclerose múltipla, que eu vou logo em seguida falar quais são os sintomas do surto. Um frio extremo. Há casos de relatos de pessoas que foram esquiar, que se expuseram dias e dias no esqui, na neve, passaram frio, dormiram em cabana, desenvolveram um surto isolado de esclerose múltipla. Desidratação, exercícios físicos intensos, pessoas que sobrecarregam demais o físico, né? E tudo isso tem um consumo intenso da energia muscular, dos nervos, etc., pode desencadear um surto isolado. Variações hormonais, desequilíbrios hormonais prolongados, estresse emocional, com certeza, o estresse emocional fala muito alto na gênese da esclerose múltipla. E quando nós falamos de estresse emocional, nós temos que lembrar que algumas emoções desencadeiam, por exemplo, grande medo, um período prolongado de medo com autodesvalorização, a pessoa não se dá valor, se sente inferior, em minusvalia, conflitos de obrigação e de proibição, então tem obrigação, ou impedida, proibida de fazer aquilo que quer por um longo período. Grande contrariedade, pessoa que passa muita raiva, né? Desequilibra. Pessoas que querem estar ali, estão aqui, quando consegue ir para lá, quer voltar para cá e não sabe onde fica, não sabe onde trabalha, não sabe o que faz com a situação pessoal da vida dela. Pessoas que sentem-se sob pressão, principalmente no trabalho, em instituições grandes, onde a pessoa é muito cobrada, metas são cobradas, uma pressão forte e constante diária por anos, pode ser um dos fatores emocionais que desencadeia a esclerose. E sempre procurar, entre aspas, os fantasmas, né, dentro da família. O fantasma opressor dentro da família. Isso é muito comum, ter uma pessoa extremamente autoritária na família e a vítima, que é o paciente que tem esclerose múltipla, se sente oprimido constantemente, às vezes desde a infância, por um indivíduo opressor. Então, medo, obrigações, raiva grande, indecisões, estresse sob pressão prolongado e esses opressores dentro da família. Uma outra questão dos surtos, os surtos eles podem ser desencadeados por febre alta, por uma infecção de garganta, por uma infecção de qualquer parte do corpo, que tem uma quantidade de febre alta, isso pode desencadear também o surto. Existem tipos, formas de esclerose múltipla e 85% dos casos é chamado de surto-remissão. Então, 85% dos casos vem o surto e esse surto ele melhora após um tratamento rápido ou até espontaneamente. Então, graças a Deus que a grande maioria dos surtos são rápidos e a pessoa volta ao normal sem grandes sequelas. A sequela não vai existir. Os surtos, eles podem durar alguns dias ou semanas. A média de ocorrência de surtos para quem já tem a doença é de, em média, uma vez por ano, nos casos onde não são acompanhados e não fazem tratamentos ao longo do ano. Então, tem uma média de uma vez por ano. A segunda forma de esclerose múltipla é a forma progressiva. Então, 50% dos pacientes podem evoluir da forma leve para a forma progressiva em 10 anos.
Então, a forma progressiva vai acontecer na metade dos pacientes que desenvolveram o primeiro surto ao longo de 10 anos. Nesta fase, não se recuperam mais do surto e eles acumulam as sequelas. Então, o surto fica meio que crônico, e que aí já vai apresentar sequelas. Quais seriam as sequelas? Perda visual, por exemplo, e definitiva. Perda visual e definitiva. E a segunda é uma dificuldade para andar. E a pessoa vai desenvolvendo cada vez mais dificuldade e precisa de auxílio nessa locomoção. Às vezes de uma bengala, às vezes de um andador, quando já tem surtos e sequelas acumuladas, acumuladas e acumuladas. 10% dos casos, apenas 10% vai para a forma progressiva primária. Nessa forma progressiva primária, o surto é constante, não existe intermitência entre um surto e outro surto. O surto é constante. Então, a pessoa tem os sintomas e a progressão dos sintomas é lenta e constante. 5% dos casos, a esclerose vem de uma forma muito agressiva e muito rápida e é chamada progressão dos surtos rápidos, né? Então, só 5% aparece de forma aguda, rápida, intensa e deixa sequelas. É isso. Quais são os sintomas da esclerose múltipla? Fadiga. Então, muita fraqueza, muito cansaço. Mas é um cansaço, gente, não é um cansaço que a gente sente que quando dorme melhora, tá? É um cansaço que não melhora, é um cansaço, um peso no corpo, uma fraqueza, uma falta de energia profunda. Isso pode ser um dos primeiros sintomas da esclerose. A forma sensitiva, os sintomas sensitivos são as parestesias. O que é parestesia? São dormências, formigamentos, pode haver nevralgia, que é dor de nervo, nevralgia, por exemplo, uma nevralgia do trigêmeo, que é um nervo que tem 3 ramos aqui na lateral do nosso rosto. Então, o que é a nevralgia? A nevralgia do trigêmeo, às vezes, começa com uma queimação nessa região lateral do rosto, da face, e depois dor, seguida de dor. E é uma dor, né? Toda dor que acontece no crânio é uma dor intensa, porque a nossa cabeça é extremamente inervada. As alterações dos sintomas podem ser alterações visuais, então pode haver uma neurite óptica. Às vezes, o primeiro sintoma da esclerose vem com uma visão borrada, uma visão dupla, uma mancha escura no centro da visão, ou bolinhas pretas, escotomas visuais. Isso, muitas vezes, você tem que procurar um oftalmologista, fazer um exame de fundo de olho, porque pode haver um processo de inflamação do nervo óptico, que a gente chama de neurite óptica. Existe um embaçamento progressivo, uma perda visual progressiva, repentina, né? Visão dupla talvez seja um dos sintomas mais frequentes nessa área visual na esclerose múltipla. Os sintomas motores da esclerose: perda da força muscular, dificuldade para andar, espasmos e rigidez muscular. Então, o músculo fica espástico, endurecido, rígido, né? E aí, a pessoa não tem flexibilidade para andar. E aí arrasta, puxa, principalmente a perna. Outro sintoma é a ataxia, que é falta de coordenação dos movimentos. A ataxia pode ser tão forte que a pessoa é incapaz de andar, né? Acompanhado muitas vezes de tontura, de desequilíbrios. Então, eu não consigo, o meu músculo é rígido, eu não consigo ter controle sobre a minha força muscular nas pernas, eu não consigo coordenar. Quando eu levanto a perna, ela vai para um lado, vai para o outro, eu caio, o paciente cai. Muitas vezes um sintoma de esclerose é um paciente que está muito bem e de repente cai. Eu não sei, parece que eu perdi a força na perna naquele momento e cai. Caiu e começa a cair demais, é bom consultar um neurologista. Sintomas dos esfíncteres, principalmente, obviamente, da uretra e também o esfíncter anal. Então, a pessoa tem dificuldade de controlar a urina,
perda de urina ou retenção. Quer urinar, não consegue. Ou perde facilmente a urina. Isso também em relação às fezes, né? Retenção ou eliminação espontânea das fezes. Perdas cognitivas também faz parte do quadro da esclerose múltipla. Problema de memória. Lógico, a gente não vai dizer que todo mundo que tem problema de memória tem esclerose múltipla. Obviamente que não. Problemas de memória, problemas de atenção, é o conjunto dos sintomas que dá ao médico a possibilidade desse diagnóstico, confirmado depois pelos exames. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de processar a informação. É uma lentificação de pensamento. E uma falta não grava na memória. Por quê? O pensamento está lento, a atenção está diminuída para aquele momento e a memória, então, não se fixa. Quando isso começar a acontecer, começar a ter parestesias, começar a ter formigamento e dupla visão, pode-se pensar em esclerose múltipla e pesquisar mais profundamente. O diagnóstico essencialmente clínico, muito, muito importante, né? O exame neurológico feito pelo neurologista em consultório, muitas vezes já levanta uma grande hipótese de esclerose múltipla, os testes neurológicos feitos em consultório. Outro teste é o líquor. Existe uma pesquisa que é feita de células no líquor, que é o líquido que se tira da medula espinhal. Existem também pesquisas de marcadores específicos hoje em dia, marcadores específicos no sangue para esclerose múltipla. Ressonância magnética de crânio, de coluna. O diagnóstico precoce faz toda a diferença na evolução do tratamento, como tudo na medicina, né? Quando a gente faz um diagnóstico cedo, existe muito mais possibilidade de tratamento. Mas você vai me perguntar, doutora, existe cura para esclerose múltipla? Cura não, mas existe remissão dos surtos prolongadamente. Mas pode haver, porque nós não somos imunes, né? A nossa vida é dinâmica, as questões emocionais são colocadas, né? Os fortes conflitos emocionais que aparecem, a alimentação, um conjunto de coisas que pode desencadear. Às vezes a pessoa tem um surto na adolescência, vai ter outro surto 20 anos depois. E o tratamento? O tratamento que é proposto pela alopatia, pelos neurologistas, são diversos medicamentos. São os imunomoduladores, os imunossupressores, hoje com classe de imunossupressores mais modernos. Existem também os autoanticorpos monoclonais. Então, anticorpos monoclonais, não auto, são os anticorpos monoclonais, transplante autólogo de células do tronco hematopoéticas, então autotransplante, né, feito nos pacientes. E o objetivo desses tratamentos é combater o surgimento das lesões, né, dos surtos, porque cada surto lesa parte dos neurônios no cérebro. Então, é evitar a destruição de alguns neurônios cerebrais desencadeados pelo surto. Então, obviamente, diminuir a ocorrência de surtos e evitar o acúmulo das sequelas, porque cada surto gera sequela. Na fase aguda, o tratamento basicamente são pulsos de corticoide, grandes quantidades de corticoide na fase aguda para tirar rápido daquela situação. Existe um outro tratamento que é um tratamento quando o corticoide, às vezes associado ou não com corticoide, que é a plasmaferese. É uma técnica de filtração do plasma para retirar os anticorpos, porque, como eu disse no começo do programa, é uma doença autoimune. Então, existem anticorpos que agridem o sistema nervoso central. Então, a plasmaferese tira o plasma, filtra o plasma, que é uma parte líquida do sangue, tira os anticorpos e devolve o resto. Existem terapias paralelas, como fisioterapia, fonoaudiologia, fonoterapia, terapia ocupacional, neuropsicologia, terapias, psicoterapia,
o foco psicológico é importantíssimo, porque existe uma baixa autoestima nesses pacientes e muitos desanimam e têm medo do futuro e se entregam. Vamos falar um pouco da medicina chinesa na esclerose múltipla. A primeira grande indicação é a acupuntura. A acupuntura ela vai reequilibrar os meridianos de energia, fazer circular essa energia de uma forma desobstruída pelos canais. Isso facilita o movimento dos membros, vai tonificar a energia dos órgãos que requerem essa tonificação, seja o baço, seja o rim, seja o fígado. Ela tonifica o sangue, que possibilita uma maior irrigação dos membros e do próprio cérebro. E as causas na medicina chinesa são algumas diferentes da medicina ocidental. Quando a medicina ocidental fala de causas genéticas e tal, nós vamos falar na medicina chinesa de umidade externa. Invasão, é muito comum invasão pelos pés de umidade. Essa umidade pode subir. Então, aconselha-se os chineses, e olha, na China, no Japão, a esclerose múltipla é quase zero. Então, andar descalço, com o pé frio no chão, corpo molhado após a natação, ficar aquela criança o dia todo ali, sem se enxugar, sem trocar o calçãozinho. Às vezes você tira a criança da piscina, põe para almoçar com calção molhado, troca, dá uma enxugadinha, né? Aquela umidade, ficar sentado muito tempo em lugar molhado, né? Com a roupa umedecida. É pior nas mulheres menstruadas e nas mulheres pós-parto. Tem uma facilidade maior de penetração de umidade. Prestem atenção. Mulheres durante o período menstrual têm muita facilidade de entrar a umidade pelos pés e subir mais facilmente. A umidade, pela medicina chinesa, ela provoca obstrução dos canais de energia. Ela gera uma sensação de peso, de adormecimento, de formigamento, de distensão. Existe uma outra causa que é umidade e mucosidade por deficiência do baço pâncreas. Isso a gente trata com as ervas e com a acupuntura. Deficiência do fígado e do rim. Existe falta de yin, de fígado e de rim na esclerose múltipla. Vento no fígado. Quer dizer, excesso de calor gerando vento dentro do fígado é uma das causas. E o objetivo das fórmulas de fitoterapia chinesa é drenar essa umidade, tonificar o fígado, tonificar o rim, expelir esse vento com as ervas. Então é interessante porque nós temos fórmulas que eliminam umidade. Huo Xiang Zeng Qi San, Ping Wei San, Wei Ling Tan, Bazen San. Fórmulas que eliminam umidade e calor. Então, Bazen San, o Dang Nian Tong Tang, o Dang Nian Tong Tang, o Li Gi Zi Gang Tang. Tudo isso, gente, é médico que vai prescrever. Não é para sair comprando, até porque você nem sabe se aquilo é bom para você. Porque o exame na medicina chinesa é pulso e língua. Pulso e língua, as características energéticas vão definir as ervas certas, né? E muitas vezes, na primeira consulta, dá uma pequena melhora, a gente precisa trocar a erva na outra consulta e vai tateando até achar aquilo que é ideal para a pessoa, por um bom período de tempo. As fórmulas que dispersam vento dos meridianos são o Duo, Huo, Ji, Sheng, Tang, o Jiuan, Bi, Tang. Fórmulas que tonificam o sangue, o Gi Tang, que tonificam o rim, Liu Wei, Ji Huang Tang. Fórmulas que vão ajudar o olho nos problemas oculares e que também vão tonificar o rim, que é o Qi Ju Di, Huang Van. Então, para vocês terem uma ideia da infinidade, isso é muito pouco perto do que tem de recursos dentro da medicina chinesa que podem ser usados paralelamente ao tratamento alopático. E eu sempre falo, todas as semanas, que nós temos que unir as medicinas. As medicinas têm que se unir em prol do paciente.
né? Então, quando nós fazemos um diagnóstico correto energético, um diagnóstico correto físico, através dos exames da anamnese, então um trabalho conjunto com o acupunturista, o fitoterapeuta, médico e o neurologista é um benefício para o paciente, né? A alimentação, dependendo do que nós encontrarmos em termos de pulso e língua, vai se definir se é uma alimentação para o rim, que eu já envolvo muito rim com baço pâncreas, porque ambos não gostam de frio e não gostam de umidade. Ou uma alimentação para excesso de calor, nós colocamos uma alimentação de fígado. Às vezes eu misturo um pouco do calor com a umidade, baço e fígado, e oriento a alimentação. Vai depender de cada caso. Cada caso é uma pessoa especificamente com esclerose múltipla, 2 ou 3, vão levar receitas completamente diferentes, né? Completamente diferentes. A homeopatia vai trabalhar também em cima da personalidade, do emocional, dos sintomas físicos, buscar dentro de um conjunto de medicamentos homeopáticos aqueles que podem auxiliar no desenvolvimento da visão, no desenvolvimento do movimento dos braços e das pernas, no sistema nervoso central. Então, o nosso trabalho pode ser aí um trabalho holístico, né? Um trabalho de corpo-mente, também físico, mental, espiritual, emocional e tudo mais. Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje, falar sobre a esclerose. Esse programa, vocês sabem que vai já amanhã para o meu canal do YouTube, Facebook, doutora Ana Clélia Matos. E vai estar disponível para vocês com vídeo, né? Para vocês, quem não conhece o meu canal, pode se inscrever, vocês vão receber as novidades semanais, quinzenalmente, ok?